Vida Saudável no Ar. O ano começou e com ele a campanha Janeiro Branco, que tem o intuito de alertar para os cuidados com a saúde mental e emocional da população a partir da prevenção das doenças decorrentes do estresse, como a ansiedade, a depressão e o pânico. As doenças mentais podem ser causadas por uma série de fatores, como genética, estresse, abuso de substâncias e alguns traumas. Para falar sobre saúde mental, com a gente aqui ao vivo, no nosso estúdio, psicólogo e professor da Unifacisa, Luciana Digley. Professor, bom dia. Bom dia, Anchieta. Bom dia aos telespectadores. Bem, é relevante mesmo discutir essa questão de saúde mental? Extremamente relevante. Você colocou vários dos fatores que podem influenciar a questão mental de algumas pessoas, mas aí nesses ingredientes o que eu destacaria mais é essa vida moderna que a gente está levando, que tem nos estressado tanto e tão rapidamente. Então, é bacana sempre estar na vigilância para saber o que é que está saindo do trilho. E é preciso discutir de forma aberta, inclusive, as pessoas que precisam reconhecer que estão com problema, porque às vezes as pessoas não reconhecem, não se abrem, Tem isso também, A gente tem uma questão primeira que é a cultura, A cultural, a gente geralmente acha que está tudo bem, as pessoas ao nosso redor ficam alertando, dizendo que a gente está estressado, que está cansado demais, que está muito irritadiço, e a gente fica na resistência. Então, primeiro vem essa questão de ouvir o que as pessoas estão falando ao meu redor e depois tomar consciência. Realmente eu estou me sentindo mal, estou me sentindo irritadiço, ou triste, ou nervoso, ou algo dessa natureza, para aí depois procurar ajuda, saber o que é que eu preciso de fato. Pois é, muitas vezes você tem alguém em casa que você começa a ver, principalmente a juventude, mudança de comportamento e tal. Devemos logo abordar, devemos logo conversar com essa pessoa. Qual o comportamento que deve acontecer nesse momento? Eu diria que tem muito a ver com a idade, sabe, Anchieta? Porque dependendo, isso também pode fazer parte do próprio desenvolvimento dela. Não existe uma receita de bolo, ou seja, o que é que o meu adolescente tem que estar fazendo. Mas a gente consegue perceber algumas coisas que estão fora do trilho, tá? Então, é dar aquela flexibilidade para alguns dos comportamentos, mas sem liberar muito. E aí, procurar se instruir para saber se aquilo que ele está dizendo, ou sentindo, ou fazendo é normal ou não, dentro desse padrão de normalidade que a gente tem. Ou seja, vai acompanhando, tá? E, na dúvida, sempre se colocar como alguém que vai escutar. Meu filho, está acontecendo alguma coisa, quer conversar comigo? Eu acho que esse é o passo mais importante. Uhum. E entender que é uma doença, Porque muitas vezes, isso é coisa que de repente inventou, isso é preguiça, isso é não sei o quê, e não entende que isso é uma doença, Precisa ser tratada, Se a gente estiver falando de ansiedade e depressão, de fato, são questões de saúde mesmo. E aí precisa ser diagnosticado por um profissional competente, psiquiatra e ou psicólogo, para a gente saber se realmente é algo que precisa de um cuidado médico. Pois aí existe um tabu ainda, professor, em relação a falar mesmo sobre isso, sobre doença mental, Existe porque, inclusive na cultura nordestina, a gente tinha esse hábito de dizer que tudo era coisa de doido, ou seja, era alguém que estava à margem da sociedade, era alguém que não fazia parte daquele grupo. Então, se essa cultura permanece, coisas muito simples, que poderiam ser muito bem trabalhadas e resolvidas, vão enlouquecer de fato uma pessoa e fazer com que ela perca a capacidade produtiva dela e de viver em sociedade. Nunca se falou tanto em saúde mental como nos últimos tempos, É verdade. A gente está vivendo um problema maior mesmo, é porque agora está se falando. Olha, tem as duas coisas. Tanto a gente está vivendo um problema maior, como eu até abordei agora há pouco, no início, a modernidade tem nos forçado a isso, sabe? Ela tem nos forçado a produzir rápido demais, a mudar de sentimento ou de percepção rápido demais. Então, isso é uma coisa que os estudiosos já concordam. E a outra é que realmente está aparecendo mais porque as pessoas têm mais oportunidade de cuidar. Então, por exemplo, o pessoal diz, tem muito autista hoje. Autismo não tem a ver com a questão de saúde mental, de fato. Mas, assim, hoje os autistas, eles têm mais chances de participar das coisas, de estudar, de participar de um grupo que os auxilia a desenvolver melhor suas capacidades. Então, as pessoas acham que está havendo um aparecimento maior, mas geralmente é por causa desses fatores. Uma abertura maior, vamos falar, Isso. Professor, muito obrigado. Se tiver mais alguma coisa que você acha interessante, deixar algum recado aqui, falar sobre esse tema, fica à vontade. Só queria dizer para todo mundo que, como a gente acabou de falar, existe muita cultura de tabu, existe muita resistência, mas se você, de fato, sente necessidade de conversar com alguém, de se abrir, de falar dos problemas, procure. É melhor você estar presente, trabalhando nos problemas, do que estar ausente, deixando problemas para outras pessoas. Muito bem, professor. Ele que estava aqui dia 1º, último dia do ano, Natal, dia 1º, aí já está aqui de novo conosco. É um grande colaborador nosso. Prazer, Chico. Professor, alegria tê-lo aqui, viu?
Luciano Adigley, ele é psicólogo, professor da Unifacisa conosco e vai estar ainda essa semana no ITM também. Viu? Amanhã, né? Amanhã. Isso aí, professor. Um abraço.